Bom dia, galera! Hoje estamos aqui na mesa com uma convidada super especial, mas primeiro eu vou me apresentar. Eu sou a Juliana Pistelli. Meu nome é Theo, a gente cursa o 4º semestre de Publicidade e Propaganda. Estamos aqui com uma convidada ilustríssima, que ela é formada em Publicidade e Propaganda. Ela começou a trabalhar logo cedo, logo no primeiro ano de faculdade, ela já começou estagiando na área de evento, e daí em diante ela vai contar um pouco mais. Hoje em dia ela é dona de agência e um dos maiores nomes da publicidade aqui em Santos. Estamos com Adriana Gil. Tudo bem, Adriana? Bom dia, Theo, bom dia, Ju. Obrigada aí pela apresentação. Que bom. Então, a gente vai começar agora com a primeira pergunta. E é muito simples, a gente quer só conhecer a Adriana um pouquinho melhor. Se você puder, conta um pouquinho pra gente. Conta como foi que você se interessou por essa área e o que fez tudo começar. Como foi o começo de tudo? Então, Ju, na verdade, eu entrei em publicidade meio no vai da valsa. Eu não tinha o menor conhecimento do que era publicidade. E, na verdade, quando eu estava no colégio, antes de prestar, na hora do vestibular, enfim, no cursinho, tinha uma amiga minha que ia fazer publicidade e também não sabia por quê. E assim, a única certeza que eu tinha naquela época é que exatas eu não queria. Eu não era de exatas, eu era de humanas. Mas dentro de humanas, sabia o que fazer, honestamente. E aí ela foi prestar publicidade e eu falei, quer saber? Eu vou prestar também, vamos ver. Era um vestibular muito concorrido, né? Tinha muita... Era concorrido mesmo. E eu falei, mas vou prestar. E acabei prestando aqui em Santos e prestando fora. E naquela época eu tinha meio aquela coisa de estudar fora de Santos. E aí eu acabei passando e fazendo a faculdade fora de Santos, fiz em São Bernardo. A gente tem essa informação aqui, e como a gente ficou sabendo, você começou logo no primeiro ano de faculdade. Eu já vou embicar em outra pergunta aqui, e eu quero que você fale como foi essa primeira experiência de trabalho e se foi importante você já começar logo cedo a entrar na área e a conhecer um pouco da área mesmo. Então, eu entrei, aí comecei o curso de publicidade, realmente tentando entender o que era, né? Ainda meio sem saber exatamente o que eu estava fazendo. Mas eu tinha uma coisa que isso era meio meu mesmo. Eu achava que eu tinha que trabalhar desde o começo, desde o primeiro ano. Não sei por que eu encanei que eu tinha que trabalhar. E aí, na época, tinha um amigo do meu irmão que era dono de uma empresa de eventos. Que também era uma área de publicidade. Naquela época, as feiras, tinha muitas feiras de malha, feiras de móveis, eram eventos muito grandes. E aí eu fui lá e pedi para ele, posso estagiar aqui? Posso, né, acompanhar aí a organização? Ele falou, pode. E aí foi o meu primeiro estágio dentro dessa área. Eu comecei acompanhando a organização desde a elaboração do espaço, as vendas dos estandes, até a divulgação do evento em si. Aí foi aí que eu comecei a ter o primeiro contato com os veículos da época, para a gente poder fazer a divulgação das feiras. E assim foi. Isso durou mais ou menos um ano. Então, esse foi meu primeiro contato. Não era numa agência, não era, mas era em algo que era o ramo de publicidade mesmo. Comecei a entender... Você já começou a entender como funcionavam as coisas, funcionava. né? Comecei a ter contato com os primeiros veículos, eu ia nas rádios, porque a gente fazia sorteio, né, dos ingressos, fazia uma série de promoções para divulgar o evento. Então, eu tinha que ir lá, tinha que falar com eles, eu cuidava de toda essa parte da divulgação. Sim. E aí eu comecei a falar, interessante isso, estou gostando dessa... Mesmo dessa você não ideia. estando numa agência, tinha tudo a ver com a publicidade. Você tinha que vender, né, o seu negócio, o seu Exato, produto. tinha que divulgar o evento, né? Eu tinha que chamar pessoas para ir, né? Para ir nas feiras, para comprar os ingressos. Então, eu comecei a gostar dessa parte, né? Dessa área. Sim, Foi assim que eu comecei. Então você acha que foi de extrema importância você ter começado logo cedo assim, já entender, porque como você não estava dentro de uma agência, mas você já via as oportunidades que uma agência podia te oferecer. Exatamente. Eu não sei se foi assim importante. Eu acho que foi uma oportunidade que acho que era uma coisa muito minha, que eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que trabalhar desde cedo, não sei porquê, mas eu acho que acabou me dando um conhecimento, uma prática melhor, né? Então, nesse sentido, não que seja fundamental, porque é difícil você conseguir, no começo, no primeiro ano de faculdade, você já conseguir um estágio, né? Eu que fui lá, cara de pau, porque também era um amigo do meu irmão, que me abriu essa porta. Então, claro que para mim foi super importante, né? Mas não acho que seja fundamental. Eu que, na época, encanei e que tive essa oportunidade, um pouco de sorte também, né? Mas lógico que foi importantíssimo. Quando eu vi essa informação sobre você, eu me identifiquei muito, porque
desde o ano passado, foi meu primeiro ano, eu também comecei a estagiar já. E eu falei, pô, muitas coisas que eu aprendo na aula, que eu vejo na aula, eu efetuo no meu trabalho, ou acontece no meu trabalho. Isso é uma coisa... Isso é muito legal. Eu senti isso também. Nesse sentido, essa importância foi interessante, né? É que não é todo mundo que tem essa possibilidade, né? Mas nesse sentido de você conseguir... o que você está aprendendo na teoria, você aplicar na prática, ou você ver aquela prática acontecendo, isso é muito bacana. Né? Com certeza. Quer puxar a próxima aí, Ju? Eu quero fazer uma pergunta. A gente viu bastante que você começou em toda a área de produção e depois você mudou e foi para atendimento, é isso, né? Isso. A gente queria entender um pouco como que foi essa mudança, tipo, o que você acha que foi a principal mudança e o que fez você mudar, assim, de área? Na verdade, depois dessa empresa de promoção, eu acabei indo e com aquela coisa de que eu tenho que continuar trabalhando. Não posso parar, no segundo né? ano, não posso parar. Aí, no segundo ano, eu pedi um estágio numa agência. Essa agência era uma das agências maiores de Santos. E tinha uma amiga minha que ela já era de publicidade, mas já no último ano. E ela falou que estavam precisando de estagiário lá. Aí, já tinha acabado o meu lá, né? Lá fui eu lá, bati a porta e consegui um estágio lá. O nome da agência era Publicenter e ela era uma das maiores agências de Santos daquela época, né? E eu gostava nessa época, eu sempre gostei, eu sempre fui uma pessoa muito organizada, eu gostava de uma área organizacional, né? Então, eu fui para a área de tráfego, que era uma área que você organizava os jobs que entravam, eu acompanhava as produções. Então, eu comecei nisso porque eu sempre gostei disso, né? Depois disso, lá, tive contato com grandes nomes da publicidade, foi onde eu conheci o Berco, e várias coisas aconteceram. De lá, eu fui para outras agências, né? Tive todo esse percurso, né, da minha carreira. Num determinado momento, e sempre nessa parte organizacional, num determinado momento, onde eu já tinha me formado, já estava numa outra agência, que foi derivado dessa, enfim, onde os sócios se separaram e abriram uma outra agência e eu acabei indo com eles. Lá me foi oferecida a oportunidade de atendimento, a possibilidade de fazer atendimento. Eu nunca tinha pensado nisso, nessa área. Eu estava sempre com aquela coisa organizacional e eu fazia muito bem isso. Rapidinho, você ainda estava na faculdade nessa época ou já tinha se formado? Quando eu fui para o estágio da Publicenter, eu estava na faculdade. Sim. Depois que eu fui para outras agências, eu fiz um estágio numa agência menor e depois 2 sócios da Publicenter abriram uma agência... A Letra Nova? A Letra Nova, exatamente. Sim. E isso eu já estava no último ano da faculdade. Tá. E aí eu fui lá de novo, bati na porta. E aí eu já conheci o Berco me recebeu de braços abertos. Para quem não sabe, Berco Snyder é meu avô, um dos grandes nomes da publicidade aqui em Santos. E mesmo sem conhecer muito ele me inspirou a seguir nessa profissão. E hoje é uma honra estar falando com o Adriano, uma pessoa que conviveu com ele, que trabalhou muitos anos com ele. E puxando esse gancho rapidinho, eu queria que você contasse um pouco como era trabalhar com ele. Nossa, o Berco foi um ícone da publicidade, né? Como você mesmo falou. Foi ele que abriu as portas para mim, né? Na verdade, quando eu conheci ele na Publicenter, foi assim, a primeira pessoa, um ícone mesmo da publicidade. Ele era redator, ele era da parte da criação, era diretor de redação. E a gente fez uma amizade muito forte ali, a gente estava sempre junto, ele era uma pessoa extremamente carismática, todo mundo gostava muito dele. E quando eu fui pedir o estágio para ele já na Letra Nova, então esses 2 que saíram da Publicenter e abriram a Letra Nova, um deles era o Berco. E eu já tinha tanta essa intimidade com ele que eu fui lá e ele me recebeu de braços abertos. E foram eles que me impulsionaram para a área de atendimento, voltando àquela outra pergunta. Sim. Que aí eu testei essa área. Eu falei, tá bom, vou lá. E adorei, me apaixonei, estou no atendimento até hoje. Mas o Berco foi o que me recebeu de braços abertos. E, ao longo disso, depois, né, de lá, saímos e foi ele que impulsionou a dar meu primeiro maior desafio na carreira, porque foi ele que me ofereceu sociedade, né? Depois que a gente saiu da Letra Nova, voltou a ser Publicenter, e aí ficou só como Publicenter, enfim, foi uma ida e vinda, e eu sempre com ele. Num determinado momento, ele acabou se desentendendo com os sócios e me chamou, falou, agora é hora de eu ter a minha agência e eu quero você comigo. Então, assim, ele me deu esse desafio, essa oportunidade de passar de funcionária do atendimento para dona, para empreendedora, para
dona um de desafio agência. bem grande Exatamente. mesmo. E a gente até ia perguntar isso, porque você começou a trabalhar muito cedo. Aham. E aí a gente acabou de percebendo que você realmente se batia na porta e encarava. Então, Sim. quais que eram os maiores desafios que você teve no começo da carreira? A gente ia até perguntar isso, mas você já tá falando tudo. E é muito legal ver que essa sua força de vontade de querer trabalhar cedo não é à toa que você agora é dona de uma agência, sim, que é a Agência sim. Extra, Sim, certo? Agência Extra. Então, fala um pouco sobre a sua agência, sobre os trabalhos que você realizam lá, sobre alguns clientes, tudo que você quiser falar, você pode falar. Então, quando esse desafio, ele foi um marco, assim, na minha história, porque eu mudei de lado, assim, né? Então, eu passei de funcionária, é lógico Pra dona. para dona. É lógico que eu, como atendimento, eu vendia, eu sabia quanto custava as campanhas, eu sabia o que entrava mais ou menos. Mas até então, eu tinha uma noção, mas não era meio que um problema meu, assim, né? Quando eu passei a ser dona, isso acabou sendo... Eu via isso de uma outra forma. Então, eu tinha que saber quanto entrava, porque saber quanto que saía, se saía mais, eu tinha que correr mais atrás, enfim. E o Berco foi muito meu parceiro nessa época, porque ele acabou juntando comigo no atendimento. Apesar dele ser da criação, ele acabou curtindo e no atendimento. Ele apresentava a agência, ele defendia a agência como ninguém. Eu nunca vi, até hoje, eu não conheço ninguém que defendia, que apresentava a agência como teu avô. Era uma coisa impressionante. E essa dupla criação-atendimento foi muito legal. A gente virou meio a dupla dinâmica, assim, deu muito certo. E aí a gente ia desbravando e acabamos, né, conquistando várias coisas. E aí, hoje, eu acho que o meu maior desafio... Teve um segundo desafio, que foi um momento muito difícil, que foi em 2006, no falecimento dele. E eu acabei falando, nossa, não vou conseguir agora. Meu Deus do céu, né? Era o cara que, né, me impulsionava, que me ajudava a resolver várias coisas. Eu falei, putz, não vou conseguir. Mas... a gente seguiu, todo mundo se uniu lá. Eu acho que ninguém é... Eu costumo dizer que eu não acho que as pessoas são substituíveis. Eu acho que ninguém é. Todo mundo dá a sua energia naquele momento e ninguém substitui isso. Aquele foi o período dele e não dá para substituir. Claro que pessoas vêm, pessoas vão, faz parte do mercado. A gente seguiu com outras pessoas, mas aquilo ficou, né? Então, esse foi um outro desafio. E hoje eu sigo com a Agência Extra. A gente tem uma estrutura mais enxuta do que a gente tinha naquela época, porque mudou muita coisa, né? Tudo, várias crises e um monte de coisa que a gente passou, fez com que a gente, isso muito antes de pandemia, fez com que a gente tornasse uma estrutura enxuta e muito mais focada em dar uma criação, um trabalho legal para o nosso cliente. Muito mais do que ter uma estrutura, ter um monte de funcionário, a gente conseguir... ter uma relação mais próxima. Mais assim, próxima, mais personalizada e abraçar de uma maneira melhor aquele cliente, que é uma coisa que eu aprendi muito com o Berco. Ele tinha muito isso, né? Sim. Então, hoje a agência se caracteriza por isso. Então, foi o que você falou. Hoje a Agência Extra, ela é muito mais uma agência menor em quantidade, em funcionário, porém é uma agência muito próxima aos seus clientes, aos trabalhos que vocês fazem. Exato. A gente está muito mais preocupado em oferecer um trabalho personalizado, um trabalho de qualidade e não tão preocupado com uma estrutura, com uma infraestrutura, com muita gente. Então, a gente se preocupa em acompanhar de perto. Eu sempre gostei disso mesmo, né? Sim. Então, muito por conta do meu acompanhamento nas produções e tudo mais, eu sempre quis estar muito perto. Então, desde o começo, da entrada, do job, o acompanhamento de tudo e o pós-venda. Então, eu sempre quis estar muito perto do cliente em função disso. E acho que hoje a maior característica da Agência Extra é essa. Pô, muito legal. Eu acho que isso traz muita confiança também para quem... Um cliente que chega para vocês, sei lá, para fechar o primeiro trabalho, o primeiro job, e já vê que é assim, que vocês vão estar 100% para eles, que vocês vão ter esse cuidado durante toda a campanha, isso traz muita confiança e também traz mais cliente, não é? Exatamente, exatamente. A gente teve uma hora na Agência Extra que a gente teve que optar, né? A gente tem que parar e entender, principalmente depois do falecimento do Berco, a gente teve que parar e entender qual que é o ramo que a gente quer seguir. Né? Então, a gente não é uma agência... Claro, ganhar prêmio é muito legal, é muito importante, sim, mas não é isso que a gente foca. A gente foca em fidelizar esse cliente mesmo. Então, esse é a maior importância para a gente. A gente dá um trabalho de qualidade, dá uma criação de qualidade, principalmente um acompanhamento
para esse cliente. Muito legal. Dá atenção, né? Exato, exatamente. Uma atenção de qualidade, Quer né? puxar uma? Ó, Pode ir. então, já aproveitando que você falou dessas mudanças também, a gente quer saber, assim, você se formou em 90... Você entrou na universidade em 93. Não, eu me formei em 93, eu Você tenho formou em 89. 93. Isso. Então, desde lá, a publicidade ela vem mudando Sim. com muito tempo. E a gente queria saber, para você, que você viveu várias épocas, né, da publicidade, o que você acha que hoje em dia tá tão diferente do que era antes? Boa pergunta. Agora com as mídias sociais, com a internet, eu tenho certeza que mudou muita coisa. Sim. E você vai poder falar melhor pra gente. Eu acho que realmente mudou. Muda o perfil, né, de tudo que a gente tem ali para oferecer. Mas uma coisa não muda, que é a criatividade, a forma como você coloca isso. Hoje, eu acho que a gente tem muito mais ferramentas. Veio aí a internet, veio toda a área de tecnologia, os programas. Hoje a gente tem programas muito mais avançados do que a gente tinha naquela época. Então, hoje, a gente tem muito mais a oferecer com outros olhares. Hoje a gente faz uma mesma campanha, sei lá, de um produto que a gente fazia naquela época. Hoje a gente pode compor com muitas outras coisas. Hoje a gente tem o out of home, que é a mídia externa, né, exterior. Sim. A gente tem toda a parte da internet, da tecnologia. Então, hoje, eu acho que a gente tem uma entrega muito mais completa, né? Muito mais dinâmica para aquele produto, para aquele serviço. Então, isso foi uma evolução, né? Uma evolução ao longo dos anos. Natural, que hoje a gente tem, assim, né? natural. Que hoje a gente tem dá para a gente fazer uma campanha macro, né? Com todos esses instrumentos, né? É verdade. Você consegue fazer... Hoje em dia, você faz uma campanha que junta a mídia out of home, como você falou, as redes sociais, rádio, você tem muitas opções, né? Exatamente. Isso te deixa mais criativo. Exato. Você tem muitas possibilidades, né? Sim. Dependendo do público que você quer atingir, do que você quer alcançar, do produto que você vai vender ou serviço, você tem várias possibilidades aí. É lógico que nem todo cliente vai ter uma verba para você compor uma campanha macro com todos esses pontos. Mas isso que é o interessante, porque hoje você tem muito mais vias, né? Muito mais veículos para compor isso. Se você não conseguir fazer algo macro, você tem aí algumas possibilidades específicas, né? Sim. De acordo com o teu produto, com o teu cliente, com o público que você quer atingir. Sim. Isso é muito legal. Naquela época a gente era mais limitado, É, né? é verdade. Eu nunca tinha pensado. Quando a gente ouve as pessoas falarem, justamente responder essas perguntas assim, muita gente fala que sente saudade um pouco daquela época, de como eram as coisas. E você deu uma resposta que eu até achei diferente, assim, porque você viu pelo lado positivo, pelas Exato. possibilidades. Porque é evolução também, né? Então, gostei muito. Gostei muito. Eu acho que cada fase é uma fase, né? Tem que aprender a se adaptar a gente como tem tá que se agora, adaptar, né? claro. A gente tem saudades de algumas coisas, né, daquela época, mas tudo faz parte de uma evolução, é verdade. Então, E esse poder de adaptação é o que a Extra ainda funciona até hoje, ainda tem clientes, então é justamente isso. Exatamente. Essas agências mais longevas, todas que estão aí até Passaram hoje. como era e hoje continuam funcionando da mesma Continuam forma. funcionando da mesma forma, adaptadas a essa realidade, né? Perfeito. Então, a gente teve que se adaptar a esse momento. É A verdade. gente falou muito sobre campanha e eu fiquei curiosa para saber uma campanha que você participou e que você pode contar pra gente. Olha, a gente atende um cliente que é a Samel Motos, é uma concessionária Honda aqui da Baixada Santista de moto, e ela é um cliente que tem 15 clientes dentro dela. Eita. Porque ela tem uma loja matriz, obviamente, mas ela tem 15 lojas ao longo Filiais, da assim. Baixada, exatamente. Cada uma com seus gerentes, cada uma com seus vendedores e cada uma pedindo uma coisa. Caramba. As campanhas deles foram muito interessantes. E teve uma que eu me lembro que foi muito legal, que a gente usou a mídia out of home, os pontos de ônibus, para falar justamente a possibilidade de você de comparação com o valor que você gasta numa passagem de ônibus, se você, de repente, guardasse aquilo ou economizasse aquilo, com mais um pouco você compraria uma moto. Isso foi muito legal, deu muito certo, foi uma sacada, e a gente usou o ônibus, a gente tomou um puxão de orelha por conta disso, eu ia falar os isso. ônibus, a empresa de Se ônibus da revoltaram. É verdade, não né? gostaram, mas a gente não fez assim, não prejudicou, não falou mal, não é isso. Sim. A gente só mostrou uma comparação.
né? Uma evolução. Se você, daqui a um tempo, você juntar esse dinheiro que você gasta do ônibus e você juntar, é mais ou menos o preço que você vai pagar por dia numa parcela de moto, né? Você utilizou do próprio veículo para falar a verdade. Exato. Um dos veículos de comunicação para divulgar essa campanha foi isso, né? Sim. E foi muito legal, deu muito certo, ele teve muito retorno e foi bem bacana. Foi muito legal você ter citado essa campanha, porque o nosso videocast aqui é justamente da matéria de mídia, da professora Isa. Sim. Então, a gente está vendo os veículos, né? A gente está aprendendo como anunciar em cada lugar, os preços de cada lugar. E você falar esse exemplo foi perfeito, casou perfeitamente. E uma das nossas últimas aulas foi sobre mídia out of home mesmo. Olha, verdade. A aula inteira falando sobre isso. Aí, a professora tá mandando bem. Viu? A A gente professora prestou está atenção. gostando, Perfeito. Hoje a gente tem empresas muito legais aqui em Santos, né, que fazem a veiculação dessa mídia e é bem legal. Eu acho uma mídia muito bacana. Sim, na agência que eu trabalho, a Voz Comunicação, ela parece muito com essa nesse sentido que são poucos funcionários, é uma agência mais enxuta, mas ela tem esse cuidado com o cliente, ela gosta de acompanhar tudo, é isso que a gente faz. Então, eu gosto muito quando chega um job pra gente, assim, nem que eu, às vezes, nem estou trabalhando diretamente ali, mas só de acompanhar a criação de mídias, assim, de outdoor, de qualquer outra coisa, assim, é muito da hora de Eu acho acompanhar. isso muito importante, essa questão que você falou de, mesmo você sendo, eu não sei qual que é a área que você está lá, você está Eu tô de social media, assim, mais ou menos. Sim, mas eu acho muito legal, independente da área que você está dentro do teu estágio, do teu trabalho, é você acompanhar e tentar sugar tudo de interessante que tem nos outros departamentos. Porque a agência toda funciona como uma engrenagem, né? Sim. Tudo é importante você entender o trabalho do atendimento para trazer aquele job, para trazer aquele cliente novo, a forma como aquelas informações daquele job são entregues ali para quem vai compor a mídia, para quem vai compor a criação. Então, eu acho que é bacana você Aprender de tudo um pouco, um pouquinho, não digo para você, não é que tem que fazer tudo, não é isso, mas para você acompanhar, para na hora que chegar a informação para você ter entendido todo esse processo. Eu acho isso legal, acho isso bacana. Sim. Quando eu entrei na agência, assim, eu vi que é justamente isso. Por um trabalho de alguém começar, o de outra pessoa tem que terminar. Exatamente. É uma coisa assim. E a gente tá falando muito que você é da área de atendimento, mas eu acho legal ela também explicar um pouco sobre o que é a área de atendimento, assim. Sobre falar mais ou menos o que você prospecta clientes, você chama pra agência, quando algum cliente quer uma campanha, qual é o seu papel? A área de atendimento, basicamente, consiste em você prospectar clientes e você, principalmente, fidelizar esse cliente, né? É você dar esse pós-venda também para esse cliente, depois de todo esse processo, que o job entrou, a mídia e tudo mais, é você, principalmente, dar esse pós, dar esse retorno, pedir esse feedback para o cliente de como foi, resultado e tudo mais. Eu costumo dizer que a área de atendimento é uma área que você tem que gostar de pessoas, de convivência com as pessoas, você tem que gostar de conversar, você tem que ter paciência, porque nem sempre as opiniões vão ser iguais a que você tem, muitas vezes. E assim, toda e qualquer alteração que exista no job e tudo mais, é por você que passa, é pelo atendimento que passa. Então, muitas vezes vão vir coisas que você fala, não é possível. Não é possível. E aí começa um outro dilema dentro da agência, que é com a criação. Como assim? Ele quer que mude isso, mas não pode. Então, você tem que ter jogo de cintura, tanto de um lado quanto do outro. Então, você tem que gostar dessa dinâmica, né? Você tem que gostar de estar ali, pessoas, né? de Presente. estar ali, exatamente. É uma área muito complicada, eu vejo, porque ao mesmo tempo que você está trabalhando para o cliente, você tem que trabalhar para a agência. Exato. São quase 2 clientes que você tem que atender, né? É o cliente aqui e a tua área ali de criação e de mídia, para que você também dê uma toreada ali com todos, né? E às vezes chega uma alteração do cliente que você fala, mas você tá acabando com a essência que dói, né? É a eterna rivalidade entre atendimento e criação. Você já ouviu falar disso? É sempre assim, uma eterna. É muito engraçado isso. Que às vezes, você tem que comprar uma briga, porque por mais que você defenda, você sabe que aquilo que a criação está falando, de repente, faz muito sentido. Mas só que ali é o cliente. De repente, ele está vendo aquilo para o público dele, da forma como ele vende e tudo mais. E aí você, em primeiro momento, tenta convencê-lo, tenta mostrar que dessa forma é melhor, mas se você não consegue, vira uma briga desse lado. Você fala, gente... Então, assim, é sempre uma
É uma balança, Uma né? balança daqui e dali que você tem sempre que tentar um equilíbrio, né? Entre esses dois lados, É né? verdade. Essa é a área de atendimento. Bom, então a gente já conversou bastante. E aí a gente que tá começando, eu principalmente que ainda não tô estagiando, o Theo já conhece mais essa área. Sim. Eu queria que você desse um conselho, assim, pra quem tá na faculdade, pra quem quer começar a entrar no mercado de trabalho, quem quer começar um estágio. Então, qual conselho você daria pra quem tá se formando agora? Não desiste. Não desiste nunca. Não desiste. Não se abata nunca pelos nãos que você vai receber. E quando você conseguir uma oportunidade de estágio, de trabalho, pega aquilo, aproveita muito aquele momento. Eu, ao longo da minha carreira, eu não tive muita possibilidade de fazer cursos complementares, pós-graduação, muito no começo por conta financeira, e depois, como eu sempre comecei a trabalhar muito cedo e teve uma hora que eu estava assim, aí já não conseguia mais colocar tanto curso. Lógico que depois eu fiz, acabei fazendo uns cursos à distância, mas assim, essa coisa complementar eu nunca tive a possibilidade de fazer muito. Mas eu sempre tive a prática, né? Desde o meu primeiro ano, sempre a minha vivência prática foi muito intensa. Então, eu sei que não é fácil a gente conseguir estágio, a gente conseguir trabalho, mas eu acho que o meu principal conselho para vocês que estão se formando é isso. Não desista nunca, não desista pelos nãos e aproveita muito cada estágio que você conseguir, cada área que você passar. Aproveita muito, usufrui muito de cada profissional que você passar, de que tiver do teu lado. Eu acho que esse é o principal conselho. Forte. Conselho é impecável. Forte, forte. Bom, Adriana, que tem mais alguma coisa pra falar, Ju? Não. Então, Você tem alguma pergunta? não, eu vou encerrar porque foi da hora. Foi bem legal. Adriana, muito obrigado pela sua participação aqui no Na Mesa. A gente fica muito feliz. Você falou coisas que com certeza todo mundo que tá assistindo aqui, quem for ver depois, vai levar pra vida mesmo, porque É coisas que a gente guarda, né? então. A gente vai... são conselhos escutando valiosos um de uma pouco de pessoa cada que sabe, né? A pessoa bom. sabe o que tá fazendo, já tá há muito tempo na área e isso foi incrível. Gostei muito. Eu também. Que Obrigada. bom, obrigada. Muito obrigada, obrigado, meninas. É um Adriana. prazer rever vocês. É. Pessoas tão queridas que passaram aí, que eu acabei de descobrir que conhecia já, que Conhece todo passaram mundo. aí ao longo da vida. E que bom ter ajudado. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, gente.